Educação à distância, mudando realidades. Estamos de volta mais uma vez para continuar o nosso mini curso de elaboração de projetos. Então vamos falar agora da metodologia. Antes você já aprendeu como elaborar uma boa introdução para o seu projeto, né? Contendo o tema, objetivo, meta, justificativas, delimitação do tema, enfim, todas as características fundamentais que um projeto deve ter. Falamos na aula anterior também da fundamentação teórica, que deve ser desenvolvida com cuidado especial para a prevenção de plágio, por exemplo, e também com uma orientação de leitura exatamente para o que se pretende desenvolver com o seu projeto. Muito bem? Agora o que nós temos que fazer é dizer como que esse projeto será desenvolvido. É muito importante que você pense no leitor, não só apenas em você. Então, o que está na sua mente, o que você pretende fazer, precisa ser traduzido em descrição para que qualquer pessoa que, ao pegar o seu projeto, inclusive às vezes para poder aprová-lo, entenda exatamente o que você vai fazer. Então, alguns elementos fundamentais na metodologia para o desenvolvimento de projetos. Vamos ver. Então, se for um projeto de pesquisa, você vai classificá-la, porque a classificação é importante para dar melhor direcionamento ao projeto. Então, ela se classifica primeiramente quanto aos objetivos. Ela pode ser exploratória, se consistir no aprimoramento de ideias por meio de levantamentos, entrevistas, estudos de caso, estudos de laboratório e outras formas de estudo em que a preocupação maior seja buscar o maior volume de características possível dentro de um determinado objeto de estudo. Ela pode ser descritiva, quando se preocupar com descrição de um determinado objeto ou com o estabelecimento de relações entre variáveis. Por exemplo, numa pesquisa de mercado sobre emprego, pode-se buscar uma descrição bem detalhada a respeito da relação entre a empregabilidade com a idade, com o gênero, por exemplo, se é homem ou mulher, com a região em que a pessoa mora e assim sucessivamente. Tá? E ela pode ser explicativa, quando ela se concentra na demonstração dos motivos pelos quais a pesquisa está sendo realizada. Agora, em relação aos procedimentos, há uma outra classificação, uma segunda classificação para o mesmo projeto. Né? Se for, por exemplo, mesmo que seja não somente projeto de pesquisa, qualquer tipo, né? Então, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica ou documental, quando a fonte de dados fundamental são os materiais bibliográficos, documentais e de postagens, como na rede de internet, por exemplo. A pesquisa experimental envolve manipulações, testes, controles, aqueles trabalhos feitos em laboratório também ou no campo, que visem procurar fazer uma testagem mesmo, né? Uma experimentação, uma aplicação nova para verificar como que acontece o resultado. Pode ser feito também um levantamento, que é normalmente feito por meio de entrevistas e outros meios de interrogação, como por meio de questionário. Pode ser feito estudo de caso, quando foco em um ou poucos objetos de pesquisa, por exemplo, estudar uma forma de trabalho de uma determinada instituição, estudar uma determinada região em relação a um determinado produto, por exemplo, e assim por diante, né? Pode ser um estudo de campo, que tem maior profundidade que o levantamento, que consiste em buscar informações menos superficiais do que um levantamento. Então, é aquele estudo que procura ir a fundo, buscar, por exemplo, as percepções das pessoas sobre determinado problema, ou as características mais marcantes, mais detalhadas de um determinado objeto de estudo. E existem ainda as pesquisas ação ou pesquisas participantes, que consiste no envolvimento e interferência do pesquisador e também do público-alvo sobre o objeto pesquisado. Por exemplo, ir até uma comunidade para fazer não apenas um levantamento de ideias, de características de vida, por exemplo, mas sim aplicar um novo modelo de trabalho ou de desenvolvimento ou de relacionamento entre as pessoas para verificar se pode melhorar a condição de vida daquela comunidade, por exemplo, claro, né? Então, vamos seguir em relação a projetos de extensão. Então, a extensão universitária, por exemplo, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Isso é um conceito do Ministério da Educação. Em relação à extensão universitária, mas de um modo geral, extensão é todo o trabalho feito dentro de uma determinada comunidade. Então, é o processo de sair de dentro de uma instituição ou de um determinado local, ir até uma comunidade, propor
algum desenvolvimento para melhorar condições de vida, para gerar transformações, gerar novos produtos, novas formas de trabalho, etc. Outras partes importantes da metodologia: definir qual é o local e o período de aplicação do projeto, onde ele será desenvolvido. Então, é muito difícil entender como um projeto vai se desenvolver se não for identificado o local em que vai ser aplicado, certo? Outra coisa importante é a definição do público-alvo. Se houver público-alvo, geralmente há. Então, ele deve ser descrito quanto às suas origens, representações, quantidade e características. Então, que pessoas que vão participar desse projeto? Onde essas pessoas vivem? Como que elas vão acessar alguma proposta de atividade que está sendo colocada dentro deste projeto? Então, essas características são fundamentais. E os procedimentos agora, que é a parte mais importante ainda, que é todo o detalhamento do passo a passo, de todas as atividades que serão desenvolvidas com o seu projeto. Então, a outra parte são os materiais a serem utilizados. Então, definir se serão utilizados equipamentos, máquinas, ferramentas, outros tipos de materiais, bem como sua caracterização e aplicações. Uma informação, uma sessão como esta é importante, principalmente quando você tem um projeto em que vai utilizar uma determinada máquina ou equipamento cujas características são fundamentais para o resultado do projeto. Então, se você vai usar aí um aparelho de medição, é muito importante que diga, né, que aparelho é esse, como é que ele funciona, para melhor direcionar os resultados. E o tratamento dos dados também é muito importante, né? Você vai usar o que para apresentar os dados coletados? Tabelas, planilhas, gráficos, como é que você vai analisar? A partir de que tipo de ferramenta, por exemplo? Às vezes há até softwares que são utilizados para cálculos, para relatórios e tudo mais. Então, vamos à sua atividade agora, né? Como elaborar a metodologia de um projeto? Então, primeiro você precisa definir o tipo de projeto. Se for um projeto de pesquisa, dentro daquele rol de projetos que nós já vimos, né? Pesquisa que pode ser pesquisação, pesquisa participante, levantamento, estudos de campo e tudo mais. Você vai definir o campo de aplicação do seu projeto, que é o local, né, da pesquisa. Vai identificar o período e o público-alvo, pensando aí o campo de aplicação também como uma área de conhecimento, uma área de abordagem. E você vai traçar os procedimentos básicos por meio de etapas, com a melhor explicação possível para cada etapa. Os procedimentos devem estar alinhados com os objetivos e as metas. Isso significa que, para cada objetivo específico, você deve ter pelo menos uma linha de procedimento descrita. Então, se você tem 3 objetivos a alcançar, provavelmente vai precisar de pelo menos 3 linhas de desenvolvimento para alcançar esses objetivos. Com exceção de um ou outro que podem se integrar, mas geralmente nós precisamos definir aí um passo a passo para o desenvolvimento de todo o projeto. Então, define o tipo de pesquisa, o campo, apresente essas informações, esses detalhamentos, tá certo? E aí, feito isso, é com você. Escreva a metodologia do seu projeto, pensando naquele detalhe fundamental que eu informei agora há pouco no início da aula. Pense que o seu projeto deve ser um instrumento que possa ser aplicado não apenas por você, mas por qualquer pessoa interessada em replicar a sua ideia ou te auxiliar também no desenvolvimento do projeto. Portanto, transponha o que está na sua cabeça, nas suas ideias, para as orientações do projeto. Vamos lá. Educação à distância, mudando realidades.